Minhocário. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o minhocário. Quando a gente fala de minhocário, a gente também fala de compostagem, né? Na compostagem e no minhocário, ambos produzem um adubo orgânico, que são humus e chorume, e também eles são utilizados para a mesma finalidade, que é colocar nos vasos, nos gramados, nos jardins e nas hortas orgânicas, né? O minhocário a gente pode também chamar de vermicompostagem, porque a minhoca ela é classificada como um verme. Qual que é a diferença da compostagem do minhocário? Na compostagem, os organismos presentes são as bactérias e os fungos, aqueles que a gente não vê a olho nu. Já no minhocário, além das bactérias e fungos, eles têm as minhocas presentes. É a principal diferença entre compostagem e minhocário. Então, o minhocário, ele tem uma maior eficiência. Geralmente, o minhocário se usam minhocas californianas, né? E as minhocas, ela tem a capacidade de comer esses compostos úmidos em quantidade equivalente ao seu próprio peso. Então, as minhocas comem bastante. Então, se elas estão bem alimentadas e morando bem, elas conseguem também se reproduzir rapidamente, né? Então, ela consegue encontrar um parceiro e fazer a reprodução e ter vários filhotinhos. Então, vai fazer com que aquele minhocário se enche de minhoca. As minhocas também, elas são bem maiores do que os micro-organismos, as bactérias e os fungos. Portanto, se as minhocas comem mais e fazem mais excrementos, que é o cocô e o xixi da minhoca, então ela vai produzir mais o humus e o chorume, né? O humus a gente pode falar que é o cocôzinho da minhoca e o chorume, o xixi, ok? Então, quanto mais ela comer, mais excrementos ela vai produzir. O humus dela também, ele é mais rico do que a da compostagem do micro-organismo, né? Por quê? Porque a minhoca tem uma enzima no trato digestivo dela que faz com que essa terra, esse humus, sejam mais ricos em alguns elementos, né? Do que ela absorve da comida que ela está comendo. Aí, as minhocas também, elas vão cavando túneis e oxigenando o sistema. Porque o oxigênio, ele acelera o processo de compostagem. Então, significa que ela vai produzir mais adubo em menos tempo, tá? Então, as minhocas, elas fazem esses dutos, né? Esses túneis de oxigênio que vai penetrar na terra e vai ajudar, né, em todo esse processo aí de decomposição e de fabricação do humus. O minhocário se divide em 3 partes. O topo é o módulo com tampa, onde são depositados os restos de alimento, no qual fica a maioria das minhocas, porque elas estão se alimentando. No meio é a parte do substrato resultante da decomposição, então o que a minhoca está gerando. E esse processo leva cerca de 2 meses aproximadamente. E a base é onde escorre o chorume, né? Aquele líquido. E nesse lugar contém uma torneira para facilitar o recolhimento, para que possa ser usado para pulverizar as plantas. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque para pulverizar as plantas, esse chorume, ele é muito concentrado. Então, a gente precisa diluir ele em água para poder colocar nas plantas, né? Para não fazer mal para as plantinhas. Aí, no minhocário, os restos podem ser colocados uma vez por semana. No minhocário, não é preciso revolver a terra, pois as minhocas dão conta do serviço nesse sobe e desce atrás de comida. De tempos em tempos, indica-se adicionar cascas de ovo triturada para aumentar a umidade do sistema. Você vai fazer com que aquele humus, aquele composto, se torne menos úmido. Para montar o minhocário, a gente tem que sempre fazer uma parte de material úmido para 2 partes de material seco. Então, vamos lá. Material úmido são restos de frutas, verduras, legumes e podas recentes de plantas, mas desde que estejam ainda verdes, tá? Todos eles são elementos ricos em nitrogênio. Esses materiais úmidos, geralmente,
eles acabam juntando formiga. Então, para prevenir a formiga, uma boa ideia, uma boa dica é espalhar borra de café por cima de todos os resíduos úmidos antes de adicionar o material seco. Depois disso, você vai colocar o material seco. O que são material seco? Folhas caídas às dias, aquelas que já estão amarelinhas, né, marrom. Pode ser guardanapo de papel usado, porque ele é feito de papel é feito de árvores. Jornais também, serragem, né, o pó de serra, entre outros materiais secos, né, que são ricos em carbono. Então, relembrando, uma parte de material úmido para 2 partes de material seco. E aqui está o minhocário, né, visto o meio do minhocário. Então, a gente tem a terra, né, com os buraquinhos oxigenando, as minhocas e a comida ali em cima de onde ela está buscando o alimento. E aqui são algumas ideias de minhocário para vocês poderem fazer. Pode utilizar-se potes de manteiga, potes de tinta, né, desde que lavados adequadamente, e fazer os furinhos na tampa para que a minhoca passe para cima e para baixo, com 3 módulos. Né? O primeiro módulo, composto orgânico, no segundo, a terra com as minhocas, e o terceiro vai escorrer o chorume. Também dá para fazer em garrafa PET, né? Então, pode fazer nas próprias garrafas PETs e colocar até uma tampa para as minhocas não saírem. E pode também fazer esse outro modelinho com que escorre o chorume na garrafa de baixo, na garrafa PET, furando a tampa ali, né, de baixo, para que o chorume fique ali embaixo e você tenha a sua compostagem, o seu minhocário em cima, como tá mostrando o esqueminha. E aí? Vamos construir um minhocário?